Espera aí, pessoal. Vamos lá. Ó, agora eu tô vendo, a Maria Carolina achou os slides da professora Silviane. Ela falou que estão na aba do bloco 2. Aí você clica na palavra em azul do assunto. Então, ela postou sim. Então, tentem fazer o que a sua colega Maria Carolina tá falando aí no chat. Para ver se os slides da professora Silviane de fato foram postados ou não. Bom? Cadê? Então já está gravando, né? Eu só vou aqui, pessoal, pegar meus... cadê? Aqui. Então, na aula passada, a gente finalizou começando a interpretar heredogramas, né? Para tentar identificar, então, qual seria o tipo de herança daquela doença em estudo. Então, a gente vai comentar 4 tipos de herança, né? Herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva e herança ligada ao X dominante ou ligada ao X recessivo, tá? Não estou compartilhando meus slides, né? Então, vamos lá. Pronto. Então, pessoal, vamos lá ver aqui que parte que eu fiquei. Então, a herança ligada ao sexo, tá, pessoal? Vocês podem substituir isso por ligado ao X, né? Que eu já disse que quando a gente tem alguma característica, né, que está associada com algum gene no cromossomo Y, a gente vai chamar isso de herança holândrica, tá bom? Cadê? Vamos lá. Então, a gente tinha falado, né, sobre esse primeiro heredograma aqui, né? Tínhamos comentado do fato de não ter a representação dos cônjuges aqui, né, para alguns indivíduos, tá? E eu disse que isso pode ser feito sempre quando, né, esses indivíduos não afetem, né, ou não estejam diretamente associados com a característica que a gente quer investigar, tá bom? A gente faz isso para não ter tanto trabalho, digamos assim, para economizar espaço, né? Então, você imagina, quando você vai desenhar um heredograma, né, num papel, né, o fato de não ter que colocar os cônjuges já economiza papel, né? E faz o heredograma ele ficar menor, tá bom? Então, a gente comentou, né, que esse padrão de herança, então, considerando que aqui seja uma doença, né, ou uma doença qualquer, tá? Então, a gente diria que essa doença tem um padrão de herança autossômico dominante. E nós também falamos de alguns critérios, né, que deveríamos observar para dizer, então, que esse ou essa doença tem um padrão de herança autossômica dominante, tá? Então, a gente geralmente vai observar, né, se aquela doença está se manifestando em todas as gerações, né? Então, não há um assalto de gerações. Se isso acontecer, logo de cara a gente já suspeita, né, que tem um padrão de herança dominante, tá? Então, quando a gente observa em todas as gerações, tá? E também, né, quando a gente vê um número proporcional, um número similar de homens e mulheres com aquela característica ou com aquela doença, tá bom? Outros critérios que temos que observar é a questão, né, se os afetados possuem pai ou mães afetados, né? Aqui a gente observa assim, um afetado ou tem uma mãe afetada ou tem um pai afetado, né? Então esse homem aqui tem uma mãe afetada, esse outro homem aqui tem um pai afetado e assim sucessivamente, né? E nós também comentamos desse critério aqui, que é o fato dos afetados transmitirem a doença para metade da sua prole, né? Que isso aqui está se referindo à probabilidade, certo? Né? Não é uma coisa certa, uma coisa sempre vai acontecer, não. Estamos falando de probabilidade. Eu disse para vocês, pessoal, se a gente considerar, né, que essa doença de estudo ela é rara, né? Então essa doença de estudo é rara. Então os indivíduos doentes, né, provavelmente eles teriam uma grande chance de serem heterozigotos, né? De terem apenas um alelo dominante causando a doença e não serem homozigotos dominantes, tá? Isso seria o mais factível de encontrarmos, certo? Então, no caso que tivermos, né, o casamento de um indivíduo com a doença e outro sem a doença, mais ou menos esses seriam os genótipos deles. Um seria heterozigoto e o outro seria
homozigoto recessivo, portanto normal, nesse caso específico. E quando eles tivessem sua prole, né, eles teriam 50% dessa prole estar afetado e 50% estar afetado e 50% de não estar afetado. Então, por isso que está falando desse jeito aqui, né? Afetados transmitem a doença para metade da sua prole, né? Sempre quando consideremos que esses afetados, bom, são heterozigotos e eles se casam com indivíduos normais, né? Que seria o normal de acontecer, entre aspas, tá? Então, irmãos ou filhos normais de afetados, em geral, não transmitem a doença para seus descendentes, né? Então, irmãos ou filhos normais de afetados. Por exemplo, todos os irmãos que não são afetados desse indivíduo aqui, né, o 2,2, tá? Não vão transmitir essa doença, ou essa característica para frente, né? Para gerações futuras, tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, se os cônjuges não foram colocados, né, aqui no heredograma, né, a gente infere que eles são normais, né? É isso, acho que isso é meio óbvio, tá? Mas sempre bom repetir, tá bom? Homens e mulheres, né, podem apresentar e transmitir a doença, né, como a gente está observando aqui. Não parece haver uma prevalência em algum dos sexos daquela característica, tá? Isso também, né, é importante para a gente tentar desconfiar se aquela doença pode ter uma herança ligada ao X, tá? E uma outra característica que não está aqui, né, é justamente a gente observar se a característica é transmitida de homem para homem. Porque se for de homem para homem, pessoal, tá? Isso vai denotar ou vai significar que é uma herança autossômica, correto? Ou seja, que o gene que está associado a essa característica está num cromossomo autossômico. Porque vejam comigo, né? Se fosse uma herança ligada ao X, isso aqui não seria possível, né? Porque um homem, o que ele passa para o outro homem? É o cromossomo Y, certo? Ele não passa o cromossomo X. Então, se fosse uma herança ligada ao cromossomo X, isso aqui não seria possível, correto? Tá? Então, esses são alguns dos critérios que vocês têm que observar, justamente para tentar identificar qual seria o padrão de herança mais provável, né? Eu já falei disso para vocês na aula passada, que a gente vai identificar o padrão de herança mais provável. Pode não ser o verdadeiro, é o mais provável, tá bom? Então, continuando aqui, eu comentei para vocês, no exemplo clássico de doença com herança autossômica dominante é a condroplasia, né? No livro texto de vocês, do Borges Osório, pessoal, nesse capítulo que fala de herança monogênica, vocês vão encontrar outros exemplos, tá? Tanto de herança autossômica dominante, tanto de doença de herança autossômica recessiva, ligada ao X dominante, ligada ao X recessivo. Então, lá no livro vocês vão ver vários exemplos, tá bom? Então, quando vocês tiverem um tempinho, né, por favor, leiam, tá? Também comentei para vocês da mutação nova, né? Inclusive a gente finalizou nossa aula passada falando de mutação nova ou mutação de novo, né? Que é uma mutação que aparece pela primeira vez na família e que, portanto, é muito difícil de a gente saber o seu padrão de herança, né? Então, inclusive eu comentei para vocês, né, de fazer um exercício aqui de imaginação, que o único símbolo pintado seria essa bolinha aqui. O restante seria tudo clarinho, né, sem pintar. Então, essa seria uma mutação ou uma doença causada por uma mutação de novo, né? Aparece pela primeira vez nessa família ou nesse heredograma apenas na quarta geração. É claro que se a partir dessa pessoa com a mutação, né, nós começarmos a acompanhar as seguintes gerações, talvez fique mais fácil de a gente identificar qual seria a doença. Mas só se tivermos uma pessoa afetada no heredograma inteiro, é basicamente impossível, né, de dizer que tipo de herança tem essa doença, tá? Agora, vamos observar aqui outro heredograma, tá, pessoal? A primeira coisa que com certeza deve chamar a atenção de vocês, né, é que nós temos alguns casamentos representados ou unidos por duas linhas horizontais, né? Duas linhas horizontais. E isso significa que são casamentos consanguíneos, né? De indivíduos aparentados. Isso aqui chama a atenção só de bater o olho nesse heredograma. E a gente percebe aqui que os indivíduos, né, afetados no heredograma, eles vêm de casamentos consanguíneos. Isso logo de cara, a pessoa já nos daria, tá? Ou pelo menos deveria nos dar uma pista de que talvez o padrão de herança desta doença seja recessivo,
tá? A gente sempre vai observar que doenças, tá, com padrão de herança autossômica recessiva, esses heredogramas têm casamentos consanguíneos. E por que tem casamentos consanguíneos, pessoal? Porque através desses casamentos consanguíneos, a gente tem o quê? A gente tem a possibilidade de juntar dois heterozigotos, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu já disse, né? Esse aqui é um heredograma, né, que muito provavelmente esteja associado com uma herança autossômica recessiva, né? Então, quais são alguns dos critérios que temos que observar? Primeiro, ó, os pais dos indivíduos afetados, em geral, são normais, né? Então, aqui, os pais, né, de todos esses indivíduos afetados, eles são normais, tá? Então, são normais, ok? E se a gente for pensar, de fato, na herança autossômica recessiva, então eles seriam normais portadores, ou seja, heterozigotos. Tá? Então, essas pessoas aqui seriam heterozigotas, ok? Na Irmandade, agora, isso aqui também estamos falando de probabilidades. Não? Na Irmandade de indivíduos afetados, a proporção é de 3 normais para um afetado. Olha só aqui a proporção do Mendel, de 3 para 1, pessoal. Né? Lembre-se, na junção ou no cruzamento de dois heterozigotos, né? Se a gente tem a herança mendeliana, na geração seguinte vamos ter essa famosa proporção de 3 para 1, né? Em 3 com o fenótipo dominante e 1 com o fenótipo recessivo. Aqui no caso, o fenótipo dominante significa normalidade e o fenótipo não, o genótipo dominante significa normalidade e o genótipo recessivo significa doença, tá? Então, se a gente for considerar na questão das probabilidades, teríamos 1/4 de indivíduos afetados. Então, o que seria? Justamente esse tipo de cruzamento aqui, pessoal. Ou no cruzamento de dois heterozigotos, né, tá? Ou no casamento de dois heterozigotos, a probabilidade, né, de ter uma criança normal, um indivíduo normal, é de 3/4, né? E a probabilidade de ter uma criança afetada seria de 1/4. Então, nesse critério aqui está se referindo o quê? Está se referindo, né, ao casamento de dois indivíduos heterozigotos, né? Então, seria a probabilidade de 1/4 de não ser afetado. É claro que a gente não necessariamente vai ver isso no heredograma, né, pessoal? Tá? Não necessariamente vai ver essa proporção de 3 para 1 perfeita. Isso não existe, a gente está falando de probabilidades, certo? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui nesse casamento, ó, nós temos uma proporção de 3 normais para 3 doentes, né? Ou uma proporção de 1 para 1, certo? Ou aqui temos uma proporção de 2 para 1, de 2 normais para 1 doente. Não estamos observando especificamente essa proporção de 3 para 1, né? Porque isso aqui, novamente dizendo, estamos falando de probabilidade, tá bom? A outro critério estaria relacionado com a taxa, né, de casais consanguíneos entre os genitores de afetados ser elevada, que é o que eu já mencionei, né? Então aqui a gente tem justamente que os indivíduos afetados, eles derivam de casamentos consanguíneos, tá bom? E por último, homens e mulheres têm a mesma probabilidade de serem afetados, né? Então a gente não parece haver que a doença seja mais prevalente em um sexo do que no outro, né? Bom, aqui por coincidência, nesse heredograma, né, nós vamos ter 2 homens afetados e 2 mulheres afetadas, tá? E outra coisa que vocês estão observando aqui, claro, aqui não dá para ver, né, pessoal, especificamente, né? A questão de um homem passar a característica ou a doença para o outro homem, né? Aqui a gente não observa isso, né? Então, a gente não poderia utilizar esse critério para dizer que isso aqui é uma herança autossômica especificamente, tá? Então, aqui não foi possível observar isso, né? De um homem passar para o outro homem, tá bom? Então, aqui... Cadê? E outra coisa também aqui, pessoal, importante, ó, que eu gostaria de falar. Então, se a gente considera que a doença, né, ela é rara, tá? Então, vou até escrever aqui, que eu acho importante, tá? Só para ficar claro. Então, vamos considerar, né? A gente já tratou isso na aula passada, mas vamos repetir. Que a doença, ela é rara, tá, pessoal? Então, não aumenta aqui. Rara. Então, se a doença é rara, né?
o genótipo azinho seria raro, né? Então, a maior parte da população, dos indivíduos da população, ou seriam homozigotos dominantes, ou, no máximo, heterozigotos. Certo? Tá? Ou, no máximo, heterozigotos. A grande maioria da população. Tá? Então, quando aparecesse a mutação, né, ou seja, quando aparecesse a alteração, né, e o aparecimento do alelo recessivo, tá? Obviamente que ele aparece inicialmente, né, em heterozigose. Né? Então, nós teríamos indivíduos com apenas um alelo recessivo. Então, já é difícil ter algum indivíduo que tem o alelo recessivo. É difícil já. Tá? Então, é difícil nós termos indivíduos que são portadores. Né? Então, percebam comigo, se esse indivíduo, né, que é portador, tá, se casasse com ninguém associado com sua família, tá? Então, se esse indivíduo que é portador fosse se casar, tá? Se casasse com ninguém que é associado com sua família, a chance dessa outra pessoa ser homozigota dominante é muito grande, tá? É muito grande. Agora, quando a gente tem casamentos, né, entre indivíduos da mesma família, aumenta a chance do encontro de heterozigotos. Então, em indivíduos, né, ou casamentos de indivíduos da mesma família aumenta a chance de o encontro de heterozigotos. Né? O que não seria possível se esse indivíduo se casasse com qualquer outra pessoa que não tivesse nada a ver com sua família. Provavelmente essa outra pessoa seria um homozigoto dominante. Então, justamente são os casamentos consanguíneos, né, que permitem a junção de dois alelos, ou de alelos recessivos extremamente raros na população. Tá? Então, por isso que essa representação gráfica, né, ou os casamentos consanguíneos, são mais achados, né, são relacionados mais com doenças com herança autossômica recessiva. Tá bom? E agora vamos, já tendo então a gente, né, falado sobre herança autossômica dominante e herança autossômica recessiva, vamos falar agora sobre herança ligada ao X. Tá? Tanto a herança ligada ao X dominante quanto a herança ligada ao X recessivo. Tá? Então, o padrão de herança, tá? Padrão de herança depende da segregação dos cromossomos sexuais, é óbvio, né? E a expressão do fenótipo pode diferir, né, entre os sexos, dada a presença de 2 cromossomos X em mulheres e apenas um em homens. Então, isso que é o mais importante a gente considerar, né? Que homens apenas têm um cromossomo X e mulheres têm 2 cromossomos X. E isso faz toda a diferença, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? Professor? Oi. Voltando no slide anterior, tinha um colega nosso que não está conseguindo ligar o áudio. Ele ele queria perguntar, na verdade, lá no heredograma. Ele queria perguntar, ele queria perguntar se tinha salto de gerações nesse tipo de herança. Se tem o quê? Desculpa? Salto de gerações. Salto de gerações, sim. Teria salto de gerações, sim. Salto de gerações, tem. Tá? Então, nas heranças autossômicas recessivas, a gente costuma ter salto de gerações. Né? Mas, claro, para você conseguir observar esse salto de gerações, você teria que ter um heredograma maior, né? Então, a gente teria que acompanhar agora esses indivíduos aqui, né? Afetados, né? Se casando com alguns outros indivíduos da própria família. Ou casando com algum indivíduo heterozigoto, né? Que tenha na população, que seria muito difícil de encontrar. Tá? Mas se a gente fosse acompanhar isso e tivesse essas coisas, com certeza a gente verificaria que há saltos de gerações. Tá bom? Mas tem sim. Mas como as doenças são raras, né? Então é muito difícil a gente verificar todos os critérios que a gente tem que analisar. A gente não consegue verificar todos eles, né? É impossível, tá? Então por isso que a gente tem que ter esses critérios, né, na nossa cabeça e tentar usar eles, ou tentar pensar em todos eles para chegar à conclusão mais razoável, tá bom? É que, inclusive, né, quando vocês estudam pelos livros texto, né, de ensino médio, né, às vezes no ensino médio a gente vê uns heredogramas que não são compatíveis com a realidade, certo? Não são.
Eu já vi num livro texto de ensino médio, né, uma herança autossômica recessiva, tá? Tudo bem, tinha casamento consanguíneo, mas você tinha indivíduos afetados em todas as gerações, em todas e em grande quantidade ainda, certo? Então isso não é compatível com a realidade, pessoal. Você não vai encontrar um heredograma de uma doença autossômica recessiva daquele jeito, não é? Você não encontra daquele jeito, não. Então tem muitos heredogramas que muita gente deve ter aprendido no ensino médio que não são representativos da realidade, tá? Agora, continuando, então, na herança ligada ao X, não só para deixar bem claro, eu já tinha comentado para vocês que no caso das mulheres, como nós temos dois cromossomos X, nós vamos ter dois alelos para um determinado gene, né? Então, portanto, nesse caso, nós vamos poder falar em homozigose, né? Ou heterozigose. Quando os alelos forem iguais, homozigose, né? Quando os alelos forem diferentes, heterozigose. Né? Então, a mulher pode ser heterozigota ou homozigota. Já no caso dos homens, como eles só têm um cromossomo X, vai significar que eles vão ter apenas um alelo por gene, certo? Um alelo por gene. Então, nesse caso, não tem como a gente falar sobre homozigoto ou heterozigoto. A gente vai falar em hemizigoto. No máximo, a gente poderia dizer que um hemizigoto dominante ou um hemizigoto recessivo, né? Um hemizigoto dominante e um hemizigoto recessivo. Mas como que a gente sabe que esse alelo é dominante ou recessivo? Baseado no estudo da mulher, né? Porque se a gente não tiver isso, a gente não vai saber se esse alelo é dominante ou recessivo, certo, pessoal? Porque no caso dos homens, o alelo que está ali vai se expressar, correto? Como só tem um alelo presente para o gene, então esse alelo se expressa, correto? Né? Diferente, então, no que acontece nas mulheres, tá bom? Então, aqui, o que eu acabei de falar, o homozigoto normal, né? É que nesse caso, considerando uma herança ligada ao X recessivo, eu já estou até me adiantando aqui. Então, se a gente considera uma herança ligada ao X recessivo, se a mulher tem dois alelos dominantes para aquele gene, então ela é uma homozigota normal. Se tem um alelo dominante e um recessivo, é uma heterozigota. E se tem dois alelos recessivos, então é uma homozigota recessiva, uma homozigota afetada, né? Então é essa mulher que teria a doença, tá? Já no caso dos homens, vejam aqui, né? Se o único X do homem tem o alelo dominante, então ele é um hemizigoto normal. Então ele é um homem não afetado. E se ele tem o alelo que causa doença, o alelo recessivo que causa doença, né? Ele seria um hemizigoto recessivo ou um hemizigoto afetado, um afetado, simplesmente. Tá bom? Então agora vamos para outro padrão de herança. Esse padrão de herança aqui, pessoal, tá? Então, o que chama a atenção de vocês nesse padrão, nesse heredograma aqui? O que chama a atenção? Logo de cara. O que chama a atenção, pessoal? Nada chama a atenção? O que chama a atenção? Os homens são afetados? Geração? Exatamente. Então, só os homens estão afetados. Pessoal, acho que a primeira coisa que chama a atenção é que nós temos apenas homens afetados. E, claro, nós também percebemos aqui que há um pulo de gerações, né? Então, nós temos só homens afetados e há um pulo de gerações, né? O fato de termos só um sexo afetado ou um sexo prevalentemente afetado, isso já pode sugerir na nossa cabeça que seja uma herança ligada ao X, certo? Tá? Pode tentar sugerir na nossa cabeça. E também, como eu tenho um pulo de gerações, a gente também pode pensar que pode ter um padrão de herança recessivo. Beleza? Tá? Então, mas vamos ver os critérios que a gente tem que observar especificamente para chegar nessa conclusão. Tá bom, pessoal? Tá? Então, se eu fosse colocar os genótipos, eles seriam dessa forma aqui. Tá? Então, aqui temos o heredograma e aqui teríamos os genótipos de cada indivíduo. Então, os indivíduos afetados, né, eles teriam o alelo recessivo, tá? O X com o alelo recessivo. As mulheres, né? Pessoal, pessoal, tem alguém com o microfone ligado que está doendo meu ouvido. Acho que já parou, né? Tá bom. Tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Então, como eu disse, né, se a gente considera que as doenças são raras, caramba, então os indivíduos, né, que têm a doença, esses homens, obviamente que vão, como tem um X, vão ter só tem um alelo para o gene, né? Então esse alelo seria o recessivo.
Agora, essas mulheres, por exemplo, esse homem afetado se casa com uma mulher. Provavelmente, pessoal, essa mulher, como é normal, ela seja homozigota dominante. Né? Tem os dois alelos dominantes para o gene H que a gente está considerando aqui. Tá bom? Então, nesse casamento, né, os homens, né, necessariamente todos os homens aqui, eles vão ser normais. Necessariamente. Né? Porque o homem passa um Y para o seu filho e uma mulher passa um X para o seu filho. Como essa mulher aqui só tem alelo dominante, então todos os seus filhos homens vão ser necessariamente normais. Né? Claro que pode acontecer uma mutação durante a gametogênese, né? E aparecer o alelo recessivo, aí é outra história. Tá? Mas se a gente não tivesse mutações, algum tipo de problema dessa natureza, todos os seus homens, né, todos os seus filhos homens seriam normais. Por outro lado, todas as suas filhas mulheres ó, também seriam normais. Porém, elas seriam o quê? Portadoras, né? Ou seja, elas seriam heterozigotas, né? Então, o homem aqui afetado passa apenas o X, né, que tem o alelo recessivo, necessariamente vai ter que acontecer dessa forma, e a mulher vai passar o seu X, que tem o alelo dominante, necessariamente também vai acontecer dessa forma. Então, as mulheres são portadoras. Agora, essas mulheres, ó, quando se casam com homens normais, então, novamente, aqui não está, a gente não tem, né, a representação dos cônjuges, mas a gente supõe que eles são normais, tá? Então, o homem normal, né, seria com esse genótipo aqui, né? Tá? Então, essa mulher aqui casando com um homem com esse genótipo aqui. Então, nesse caso, sim, podemos ter, né, o nascimento de algum menino com a doença, tá? Porém, né, as mulheres, em teoria, as filhas desse casamento aqui, ó, não teriam a doença, né? Elas poderiam ser o quê? Ou completamente normais, né, com dois alelos dominantes, ou elas poderiam ser heterozigotas e portadoras, tá bom? Né? Poderiam ser portadoras ou heterozigotas, tá bom? Para ficar mais claro isso, pessoal, tá? Primeiro vamos ver os critérios, então. Aqui, ó. Como identificar que uma herança recessiva é ligada ao X, né? Incidência do caráter muito maior em homens. Isso aqui ficou mais do que óbvio, né? Tá? Só nesse heredograma especial temos homens afetados. O outro, o gene, jamais, né? Então, utilizar a palavra jamais em biologia ou em medicina é meio complicado, né? Mas aqui até vai bem essa utilização, tá, pessoal? O gene jamais se transmite diretamente do pai para o filho. Né? Por quê? Porque se esse gene, né, se os alelos desse gene estão no cromossomo X, né, o que o pai passa para o filho é um Y. Né? Então, digamos que essa frase tem sentido, né? Faz completamente o sentido. E o que eu disse para vocês, quando a característica ela não é transmitida de pai para filho, né, a gente suspeita que é uma herança ligada ao X. Tá? Então, o gene jamais se transmite diretamente do pai para o filho, mas sim de um homem afetado para todas as suas filhas, que serão portadoras. Né? Então, um homem afetado transmite, né, o X com o alelo que causa a doença, né, que no caso é o alelo recessivo, para todas as suas filhas. E essas mulheres, então, vão ser portadoras, né? Ou seja, heterozigotas, tá bom? E o gene, né, pode transmitir-se ao longo de uma série de mulheres portadoras. Na verdade, não é o gene, né, pessoal? É o alelo, né? O alelo causador da doença daquele gene, especificamente, tá? Porque mesmo as pessoas que não têm a doença, eles têm o gene também. É óbvio que o gene está lá. Só que os alelos que causam a doença não estão lá, certo? Então, seria o alelo, né, causador da doença, pode transmitir-se ao longo de uma série de mulheres portadoras, né? Então, é as mulheres portadoras que levam, então, esse alelo, né, para frente, para as próximas gerações, tá? E caso isto ocorra, então, os homens afetados serão aparentados através de mulheres, né? Então, se a gente pega dois homens afetados, então a gente vê que eles são aparentados através de mulheres, né? Então, esses dois homens aqui, tem essa mulher aqui em comum, né? Ou esses dois homens aqui, ó, tem essa outra mulher em comum, certo? Tá? Então, sempre nós vamos acabar tendo, né, mulheres aparentadas para dois homens que têm a doença,
certo? É a mesma coisa aqui, né? Esses dois homens, com a doença, teriam essa mulher em comum, tá? O caráter, ele é transmitido, então, de um homem afetado através de todas as suas filhas, né? Para metade dos filhos homens destas. Como interpretar direito essa frase aqui? Ó? Então, o caráter é transmitido de um homem afetado através de todas as suas filhas, né? Para metade dos filhos homens destas, né? Ou seja, não há como transmitir a característica de um homem para o outro homem, né? Então, esse homem transmite indiretamente, digamos assim, para os seus netos, né? Através das suas filhas, tá bom? Tá? Então, não há uma transmissão de homem para homem, beleza? Então, o que a gente tinha falado, ó. Então, o que está falando aqui, né? O caráter é transmitido de um homem afetado através de toda sua filha para metade dos filhos homens desses. O que significa? As filhas, então, desses homens afetados, elas são portadoras, né? Então, as filhas de homens afetados seriam portadoras. E se essas filhas portadoras se casam com homens normais, vejam aqui quais são as probabilidades de genótipos da prole, pessoal, tá? Então, aqui um homem normal com uma mulher portadora, né? Então, em relação às meninas, ó. Então, sempre que esse casal tiver meninas, em teoria as meninas seriam normais, né? Claro que algumas delas podem ser portadoras, tá? E agora, em relação aqui, pessoal, em relação aos meninos, ó, vejam que se houver menino, né, 50% deles têm chance de ter a doença e 50% não, certo? Tá bom? Então, 50% tem chance e 50% não, de ter a doença. Tá bom? Agora, no caso, né, quando a gente tem essa situação aqui, casamento de um homem doente com uma mulher normal. Então, nesse caso, não há, em teoria, chance, né, de ter alguma criança com a doença. No entanto, todas as filhas serão portadoras e todos os filhos serão normais, né? Tá? Sem ser portador, obviamente. Ok? Aqui, falando de herança recessiva, né, ligado ao X, pessoal, a gente tem que necessariamente tocar do assunto da inativação do cromossomo X, tá? Que é um mecanismo, né, que ocorre em mamíferos, tá? Então, a inativação do cromossomo X ocorre em mamíferos. Então, essa hipótese, né, foi conhecida como hipótese de Lyon. Lyon era o sobrenome de uma pesquisadora francesa. Mas, na realidade, isso aqui que eu vou falar aqui já não é mais uma hipótese, mas é uma coisa já que foi comprovada, tá, pessoal? Embora a gente ainda chame de hipótese de Lyon. Tá? Então, o que essa hipótese dizia? Não, o que a pesquisadora dizia? Que nas células somáticas de mamíferos do sexo feminino, tá? Apenas um cromossomo X é ativo. Né? Então, já devem ter ouvido falar sobre isso. O segundo X permanece condensado e inativo, aparecendo em células interfásicas como o corpúsculo de Barr, que também é chamado de cromatina sexual. Aqui, para colocar em contexto, pessoal, como o cromossomo X é inativado? Né? Então, essa inativação não acontece por alterações dos nucleotídeos, não. Essa inativação acontece por mecanismos epigenéticos, que a gente já comentou no primeiro bloco. Né? Então, nós temos aqui principalmente metilação. Né? Então, um dos cromossomos X, né, o seu material genético vai sofrer um processo de hipermetilação. Tá? É um dos processos que levam à inativação desse cromossomo. Tá? Então, a inativação, só lembrando, pessoal, a inativação do cromossomo X é por mecanismo epigenético. Tá bom? Então, é mecanismo epigenético. Essa inativação, ela ocorre no início da vida embrionária, mas só se completa ao final da primeira semana de desenvolvimento. Tá? Então, não é no zigoto. Então, se vocês achavam isso, estava errado, tá, pessoal? Então, não é no zigoto, né, logo depois da fusão do gameta masculino com o feminino, que é inativado o cromossomo X. Essa inativação ocorre um pouquinho mais para frente, tá? Quando a gente já tem uma massa de células, quando a gente já tem várias células. Não saberia dizer para vocês quantos especificamente, tá? Então, quando a gente tem uma massa de células, a gente já tem um número, né, de células, tá? Naquele momento vai acontecer inativação em cada uma dessas células, tá? E a inativação, ela é aleatória. Então, a célula daqui pode ter o X materno inativo, a outra célula aqui do lado, o paterno, a outra o materno, a outra o paterno, a outra de baixo o paterno, e assim sucessivamente. Então, cada uma dessas células, num determinado momento, inativa um dos seus cromossomos X de forma aleatória, tá bom?
de forma aleatória. E, claro, depois que uma célula inativou seu cromossomo X, quando essa célula for se dividir, for acontecer mitose, tá? Todas as células que vão vir a partir dela também vão ter o mesmo cromossomo X inativo. Então, se essa célula que inativou seu cromossomo X materno se dividir, as duas células filhas resultantes também vão ter o cromossomo X materno inativo, e assim sucessivamente. Então, a inativação se mantém ao longo das gerações celulares para uma determinada célula. Tá bom? Então, ó, depois que um cromossomo X for inativado numa célula, todos os descendentes clonais daquela célula apresentam o mesmo X inativo. Tá? Então, para a gente observar, né, inativação de cromossomo X ou corpúsculo de Barr, pessoal, tá? Isso aqui até que é relativamente simples, né? A gente pode fazer análises citológicas, né? Observar o núcleo das células, tá? E ver essa presença desse corpúsculo de Barr, né? Mas às vezes vocês podem ficar na dúvida, né? Por exemplo, olha esse núcleo aqui. Aí vocês observam essas duas regiões coradas, né? Aí você vai poder falar, professor, mas isso aí não é corpúsculo de Barr? A resposta é não. Porque o corpúsculo de Barr, né, ou aquela mancha, se assim podemos dizer, ela costuma ficar aderida à membrana nuclear, à carioteca, por dentro, né, como vocês observam. Ó. Então, essa manchinha aqui está aderida à membrana. Essa outra aqui está aderida também a essa membrana, ó, tá bom? E aqui, ó, a gente não vê nenhuma mancha assim, né, aderida à membrana. Portanto, esse aqui são de células masculinas, né? Então, como uma célula masculina só tem um X, não há inativação, né, pessoal? Tá? Já nas células femininas, que tem, né, 2 cromossomos X, um deles é inativado. Não sei se vocês têm a pergunta, mas existem mulheres que têm mais do que 2 cromossomos X. Existem relatos na literatura, inclusive, de mulheres com 5 cromossomos X. Tá? Ou até mais, deve ter até mais, viu, pessoal? Tá? Mas, no caso de uma mulher com 5 cromossomos X, ela vai ter a inativação de 4 deles, né? Sempre vai ser só um que vai ficar funcional, tá? Então, uma mulher com 5 cromossomos X, ela teria 4 corpúsculos de Barr nas suas células, tá bom? Uma mulher com 8 cromossomos X teria 7 corpúsculos de Barr, tá bom? Agora, se vocês me perguntam até que número de X seria compatível com a vida, né, de cromossomo X, eu não teria essa resposta, tá? Mas que eu já li em algum artigo que já foi, sim, identificado mulheres com 5 cromossomos X, tá? Continuando aqui, pessoal, só para vocês, né, ficarem mais por dentro. Oi, pode falar. Mas o que era a bolinha do XY, então? Qual? Essas aqui? Geralmente essas bolinhas estão sendo associadas com regiões de nucleolo, tá? Regiões de nucleolo, né? Você lembra o que é um nucleolo? Seria aquele que está relacionado na mitose e tudo mais, na divisão das células? Não, seria as regiões, né? Não, porque isso aqui, pessoal, é um núcleo, tá bom? Isso aqui é um núcleo, tá? Isso aqui não é a membrana citoplasmática, isso aqui não é a célula inteira, não. Isso aqui é o núcleo dela, apenas, tá? Então, o que está mostrando aqui, em teoria, é material genético, né? Aqui. O que está mostrando aqui é material genético, tá? Então, essas bolinhas mais escuras, digamos assim, que está mais no centro, se referem a regiões de nucleolo. O que são regiões de nucleolo dentro do núcleo? São aquelas regiões que estão associadas com a produção de RNA ribossômico de ribossomo. Tá bom? Então, está se referindo a isso. Seriam essas regiões associadas com o nucleolo, tá? Agora, para dizer que aquela mancha, né, é um corpúsculo de Barr, é um cromossomo X inativo, então ela necessariamente tem que estar associada com a carioteca na parte de dentro. Então, dessa forma. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Então, pessoal, continuando aqui, ó, os genes relacionados, né? Então, o cromossomo X e o cromossomo Y, né? Então, o cromossomo Y, pessoal, vocês vão ver isso provavelmente nas suas aulas de embriologia, né? Porque antes, eu e a professora Silviane, a gente falava sobre determinação sexual, tá? Então, a gente falava bastante do cromossomo X e Y, mas pela falta de tempo, né, agora com o cronograma completamente reduzido, a gente não vai falar. Então, provavelmente, vocês vão ver mais, né, dessa determinação sexual nas suas aulas de embriologia. Eu espero, pelo menos, que o professor toque um pouco nesse assunto, né?
Então, se a gente for considerar o cromossomo X, né, e o cromossomo Y. O cromossomo Y está basicamente envolvido, né, com a produção, os genes do cromossomo Y basicamente estão envolvidos com a determinação sexual, né, para formar o sexo masculino, tá, e para a produção de espermatozoides. É isso, tá? O restante, né, o cromossomo Y tem muito poucos genes, certo, né? Inclusive, lembrem-se quando, não fui eu que falou, né, para vocês, mas quando a gente utiliza um tipo de bandeamento, né, para observar o cromossomo Y, que é o bandeamento C, né, para identificar regiões de heterocromatina, né, boa parte do cromossomo Y é região de heterocromatina, ou seja, região inativa do genoma, tá? E o cromossomo Y, obviamente, é pobre em genes, né, comparado com o cromossomo X, né? O cromossomo X, para vocês terem ideia, tem mais de 1000 genes, né? Mais de 1000 genes, diferente do cromossomo Y, que tem, acho que 200 ou menos do que 200, por aí, tá? Então, e por que existe, né, a inativação do cromossomo X? Por quê? Né? Vocês viram isso no ensino médio? Por que um cromossomo X nas mulheres é inativo? Qual que é a explicação para isso? Alguém sabe, pessoal? Alguém viu isso no ensino médio? Não. Ninguém? Professor, eu só tinha visto alguma coisa sobre, por algum motivo de variabilidade, ele ser só transcrito em algumas células em diferentes estados, né? Só um ser transcrito para evitar um gasto energético desnecessário. Mas foi, tipo, a única coisa que eu ouvi falar sobre. Não, na realidade, pessoal, por que a inativação do cromossomo X? Isso acontece para ter uma compensação de dose, né? Então, o que significaria isso? Dose do quê? Dose da quantidade de produto gênico, né? O homem só tem um cromossomo X, portanto, só teria um alelo. Digamos que esse alelo é ativo, então, a partir dele, eu vou produzir uma certa quantidade de proteína, não é? Tá? Na mulher, né, como tem 2 cromossomos X, ele teria 2 alelos para cada gene. Se a gente considerar que os 2 alelos produzem proteína funcional, obviamente que essa mulher produziria muito mais proteína do que o homem, não é? Então, para ter uma compensação de dose, ou seja, para que o produto gênico esteja em quantidades parecidas em ambos os sexos, é que acontece essa inativação do cromossomo X. O importante aqui também que você saiba que o processo de inativação do cromossomo X ocorre basicamente em mamíferos, tá, pessoal? Não acontece em qualquer espécie, não. Tá? Para outros tipos de espécies que têm cromossomo X, essa compensação de dose se dá de outras formas, né? Por exemplo, existem algumas espécies, né, que no caso os 2 cromossomos X da fêmea continuam funcionando. E o que acontece no macho é que o cromossomo X dele fica hiperativo, né? Então, ele ficando hiperativo, ele vai produzir tanto produto quanto o produto, né, produzido pelos 2 cromossomos X da fêmea. Então, essa é outra forma de compensar dose. Certo? Então, no caso dos mamíferos, a compensação de dose se dá especificamente pela inativação do cromossomo X, né? Isso inclui humanos, tá? Agora vem uma pergunta importante, né? Vocês já ouviram falar, obviamente, com a professora Silviane, da síndrome de Turner, né? Não necessariamente com a professora Silviane, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar de síndrome de Turner, né? Então, síndrome de Turner são mulheres, né, que têm um cromossomo X. Né? Tem um cromossomo X. Né? Considerando, pessoal, que as mulheres normais, né, no final das contas, só teriam um cromossomo X ativo, por que uma mulher com síndrome de Turner não é considerada uma mulher normal? Completamente normal. Por que ela tem alguns problemas clínicos, né, alguns problemas morfológicos ou de fertilidade? Por quê? Né? Porque se a gente for pensar friamente, a mulher que tem síndrome de Turner tem um cromossomo X. E, obviamente, esse cromossomo X não está inativado, né? Óbvio, ele está ativo. Né? Então, ele continua funcionando. Já a mulher normal tem 2 cromossomos X, só que um está inativo. É como se ela tivesse também apenas um cromossomo X. Então, por que, no caso, né, uma mulher com síndrome de Turner tem problemas, né? Tem dificuldades, tem problemas clínicos, tem sintomas, né? Tem uma síndrome, né? Tanto que a gente fala, síndrome de Turner. A explicação é porque nem todos os genes que estão naquele cromossomo X inativado, de fato, ficam inativos. Então, vamos ter regiões que escapam da inativação. Então, vão ter, sim, genes no cromossomo X inativo que vão se expressar.
certo? Então, não é tudo que de fato fica inativo. Então, isso é importante que você saiba, né? E justamente são aqueles genes, né, cuja dose precisa ser maior, cuja dose de produto precisa ser maior para manter a normalidade no desenvolvimento da mulher, né? E como no caso das mulheres com síndrome de Turner, a gente não tem aquele outro X, né? Então não teríamos essas doses corretas para alguns produtos gênicos, e com isso, então, ela passa a ter alguns problemas, tá? Continuando aqui, nessa figura, só para ficar claro para vocês, né, eu comentei que vai chegar num determinado momento do desenvolvimento embrionário que cada célula vai inativar um dos seus cromossomos X, né? E a partir dali, todas as células que vierem dela é que vão ter, né, sempre o mesmo cromossomo X inativo. Então, em relação à inativação do cromossomo X, nós dizemos que as mulheres são um mosaico, né? Porque ela vai ter células que vão ter o cromossomo X paterno inativo e vai ter outras células que vão ter o cromossomo X materno inativo. Tá? Então, todas as mulheres são mosaico, nesse caso. Tá? E também para complementar, né, pessoal, a questão da cor do gato. Né? É sempre bom falar sobre a cor do gato, né? Talvez para ficar um pouco mais claro a explicação. Né? Eu sei que vocês vão ser médicos, né, e que gato não interessa muito, digamos assim, mas é legal a explicação, então por isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que todo gato tricolor é fêmea. Quem já ouviu falar nisso? Todo gato tricolor é fêmea. Alguém já ouviu falar isso? Não. É assim, professor, eu tenho uma gata de 3 cores, inclusive. Eu também. Então, alguém tem gato de 3 cores, gato macho? Alguém tem, pessoal? Algum gato macho de 3 cores? Acho que ninguém, né? Então, pessoal, o porquê, né? Só as gatas fêmeas podem ser tricolores. Isso tem a ver que os alelos, né, que levam à formação da cor laranja e preta estarem no cromossomo X. Então, a gente vai ter um gene no cromossomo X e esse gene pode ter 2 alelos, tá? Um alelo que vai estar relacionado com a cor preta e outro alelo que vai estar relacionado com a cor laranja. E esses alelos, eles são codominantes. A gente vai ver isso depois da prova de vocês, né? na aula seguinte à prova de vocês. Então, alelos codominantes são aqueles alelos que sempre se expressam, né? Então, o alelo está presente, ele se expressa. Então, se o alelo para a cor laranja está presente, vai ter cor laranja. Se o alelo para a cor preta está presente, vai ter cor preta. Se os dois estão presentes, pois bem, vai ter as duas cores, tanto preto quanto laranja, tá? Então, geralmente, o tom tricolor, né, dos gatos, né, é mais associado com as cores laranja, preto e branco, né? Então, a cor branca, pessoal, ela está associada com o gene autossômico, tá? Eu não vou saber dizer para vocês qual gene que é, em que cromossomo do gato que está, mas isso não interessa, tá? Então, mas só saiba, então, que o gene associado com a cor branca, ele é autossômico, tá bom? Então, no caso do gato macho, né, como ele só tem um cromossomo X, isso que significa dizer que ele vai ter ou alelo para a cor laranja ou alelo para a cor preta. Ele não pode ter os dois ao mesmo tempo, teoria, tá? Então, portanto, o gato ou vai ser laranja ou vai ser preto. Aí, dependendo da expressão do gene da cor branca autossômica, então a gente vai poder ter mistura, né? De branco com laranja ou branco com preto, certo? Tá? Então, isso seria as possibilidades. Tá? Agora, no caso da fêmea, como ela tem 2 cromossomos X, ela vai ter 2 alelos para o gene da cor, né? Então, ela pode ter tanto 2 alelos para a cor preta, 2 alelos para a cor laranja, tá? E também um alelo para a cor preta e um alelo para a cor laranja, né? No caso, quando ele tem 2 alelos para a cor preta, né? Considerando a inativação do cromossomo X, né? Lembrando que essa inativação acontece nos mamíferos, né? Incluindo humano e gato também, né, pessoal, tá? Então, independente de qual cromossomo X que é inativado, sempre vai ser o alelo da cor preta que vai expressar, né? Independente. Portanto, podemos ter uma gata, né? Preta, né? E dependendo da expressão do gene associado com a cor branca, essa mistura também, branco e preto, né? Agora, se ela tem 2 alelos para o gene laranja, desculpa, 2 alelos, né, para a cor laranja, né, no cromossomo X, então, independente também da inativação de qualquer um dos cromossomos X, né, sempre vai, um alelo para a cor laranja vai se expressar.
Então, nós podemos ter um gato laranja, né? Uma gata laranja, no caso, ou uma mistura com branco e laranja. E o caso, então, que explicaria o fato de apenas serem fêmeas os gatos tricolores, né? É quando a fêmea a fêmea é heterozigota, né? Tá? Ela é heterozigota, né, no cromossomo X, então heterozigota para esse gene, né? Então ela vai ter um alelo que vai estar associado com a cor laranja e outro com a cor preta. Então, tudo vai depender do padrão de inativação do cromossomo X, né? Então, para aquelas células, ó, em que o cromossomo com o alelo para o laranja ficar inativo, então nesse caso vai aparecer a cor preta. Mas nas outras células, né, em que ficar inativo o cromossomo com o alelo para a cor preta, então vai aparecer a cor laranja. Então nós vamos ter essa mistura, né, de preto e laranja, e além disso, né, o alelo associado com a cor branca, que está no cromossomo autossômico, também pode pode se apresentar, né, pode se expressar, então no final das contas teremos essa mistura tripla, né, de branco com preto com laranja. Pessoal, isso aqui é uma forma bem resumida de falar de cor de gato, tá? Não é tão simples assim, tá bom? Não é tão simples assim, isso aqui é bem resumido mesmo, tá? É só para vocês verem, né, a importância também dessa inativação do cromossomo X. Aliás, isso também tem importância no aparecimento de doença em humano, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Agora, foi visto gato macho tricolor? Sim, já foram identificados. Mas, na realidade, né, ele tinha um problema cromossômico, esses gatos. Esses gatos, eles tinham Klinefelter. Eles eram XXY. Certo, pessoal? Tá? Então, esses gatos machos, tá, que foram identificados como sendo tricolores, quando foi se fazer algumas pesquisas, identificaram que eles tinham um defeito cromossômico, eles eram Klinefelter, tá? Que seria o equivalente do Klinefelter em humanos, né? Tá? Que a síndrome de Klinefelter também é descrita em humanos. Então, seria o equivalente do Klinefelter, do Klinefelter gatuno, digamos assim, tá bom? Então, como eu disse para vocês, essa inativação do cromossomo X, né, se dá para ter uma compensação da dosagem, né? E a gente, então, no final das contas, né, devido à inativação do cromossomo X nas mulheres, é que a gente vai ter uma variabilidade da expressão em heterozigotos, né, que tem alelos diferentes, tá? E já disse também para vocês que as mulheres, né, são consideradas mosaicas, né, porque as fêmeas possuem duas populações de células, nas quais um ou outro cromossomo X é o ativo, tá? Agora, nós começamos a falar disso por causa da herança recessiva ligada ao X, né? E por quê? Porque dependendo do padrão de inativação do cromossomo X, pessoal, mulheres heterozigotas podem ter doença, podem manifestar algum síntoma da doença. Isso vai depender dos padrões de inativação do cromossomo X. Então, por isso que eu toquei nesse assunto. Então, para vocês verem que mulheres portadoras, em teoria que seriam normais, podem não ser tão normais assim, tá? Podem ser não tão normais assim. Podem sim manifestar algum sintoma da doença. Mas claro que os sintomas dela, o quadro clínico, nunca vai ser, né, tão ruim quanto o do homem, certo? Nunca vai ser. Pode manifestar sim, pode até ser um pouco ruim, mas nunca vai ser tão ruim ou ter uma sintomologia completa quanto no homem, tá? Então, cadê? Exemplos de doenças com herança, né, recessiva ligada ao X, nós temos dois grandes exemplos, né? Que seria a distrofia muscular. Não, temos três grandes exemplos, vai. A distrofia muscular, a hemofilia, né? E o daltonismo, né? Mas o daltonismo em si não é uma doença, né, pessoal? A gente considera ela uma condição, uma doença não é, tá? Daltonismo não é doença, tá bom? Então, mas hemofilia sim e distrofia muscular sim, tá? Então, seriam os três grandes exemplos associados com herança recessiva ligada ao X, né? Então, na nossa aula de mutações, que eu nem lembro se foi eu que falei, ou não, nem lembro mais, né? A gente, inclusive, mostrou, né, que existem dois tipos de distrofia muscular, né? Uma de Duchenne e outra de Becker, tá? Então, o que diferencia uma distrofia muscular da outra é simplesmente o tipo de alelo mutado. Então, se aquele alelo ele produz uma proteína parcialmente funcional,
ele vai dar origem a uma distrofia muscular chamada de Becker, que é mais leve. Por quê? Porque a proteína ainda tem alguma função. Agora, se aquele alelo produz uma proteína completamente não funcional, ela vai dar origem a uma distrofia muscular chamada de Duchenne, que é muito mais grave, porque a proteína não tem função nenhuma. Então, pessoas, né, que têm a distrofia muscular de Duchenne, elas morrem muito cedo, infelizmente, né? Morrem muito jovens, tá? Então, essa distrofia muscular de Duchenne é letal nos homens antes dos 20 anos, né? Principalmente devido à insuficiência respiratória, né? Então, você vai perdendo a função progressiva dos músculos até chegar a um ponto que a pessoa não consegue nem respirar mais, tá? Aqui, só como curiosidade, né? Uma das formas mais fáceis de tentar identificar uma criança com a distrofia muscular de Duchenne é pedir para ela se levantar, né? Então, você coloca a criança nessa posição, né, com os dois joelhos no chão, né, os dois braços e os dois joelhos, e você pede para ela se levantar, e você vai ter que avaliar como que ela se levanta, né? Então, se ela se levanta dessa forma aqui, pessoal, tá? Isso aqui é chamada de manobra de Gowers. Isso aqui pode indicar fraqueza muscular, e pode também indicar que talvez essa criança possa ter algum problema, né, muscular, ou até mesmo uma distrofia. Tá? Então, vocês façam, pessoal, se vocês tiverem coisa, façam um teste, né? Façam essa posição e tentem se levantar. Vocês não vão se levantar dessa forma aqui. Vocês não vão fazer dessa forma. Vocês podem se levantar de qualquer outra forma, tá? Diferente, mas diferente do que está aqui. Né? Então, como eles têm fraqueza, então perceba, né, que ele estica o braço para tentar ter algum equilíbrio, né, ter alguma força, né? Que ele apoia então a mão no joelho também, né? Para tentar ter um equilíbrio suficiente, né? E empurra com a mão, né? Com a outra mão para trás, para ela conseguir ficar ereta, tá? Então, isso aqui é uma das formas, né, mais fáceis que podem dar a gente alguma pista, né? Para tentar identificar esse tipo de problema, tá bom? Agora, também como curiosidade, né? A hemofilia, por exemplo. A hemofilia também é um tipo de herança, né? Uma doença com herança recessiva ligada ao X, tá, pessoal? E a hemofilia também é uma doença bastante estudada, já se conhece, né, os mecanismos moleculares, mas ela também é considerada uma doença da realeza, né? Porque a gente tem vários casos das famílias reais lá da Europa, né, que tinham crianças com hemofilia, né? Então, justamente, se não me engano, foi a rainha Vitória da Inglaterra, né? O alelo causador da doença, né, o alelo recessivo, surgiu com a rainha Vitória I, né, Vitória I, eu acho, da Inglaterra, agora não vou lembrar direito. Né, e lá na Europa, né, as famílias reais dos diferentes países costumavam se casar entre si. Né? Então, por isso, esse alelo foi indo, né, de país em país. Então, diferentes linhagens, né, de várias famílias reais lá da Europa tinham vários indivíduos, principalmente homens, né, por motivos óbvios, com hemofilia. Tá bom? Inclusive, eu acho que o último Tsar, né, da Rússia, dos Romanov lá, esqueci, o Nicolau, né? Nicolau alguma coisa lá, que foi o último Tsar da Rússia. Acho que ele teve quatro filhas, desculpa, e teve um filho, né? Eu acho que o filho dele tinha hemofilia, tá? Teve hemofilia. Só como curiosidade mesmo, né? E agora passando então para a parte final, que seria a herança dominante ligada ao X, né? Então, herança dominante ligada ao X, né? Então, vejam agora, né, esse padrão aqui, tá? De indivíduos com a doença ao longo das gerações. Estamos observando aqui, tá, pessoal? O que vocês poderiam tentar diferenciar desse padrão aqui? Tá, vocês já sabem que isso aqui é uma herança dominante ligada ao X, né? É uma herança dominante ligada ao X. Mas como que eu sei, o que vocês observariam, pessoal, para dizer que isso aqui não é autossômico? O quê? O que vocês observariam nesse heredograma para dizer que não é autossômico? O que vocês estão vendo aqui? Quem quer falar? O que você poderia... afetado nunca afeta um filho. Isso também é importante, exatamente, né? Você todas observa as isso. filhas deles são afetadas. Também, exatamente. Né? Todas as filhas do pai, né, são afetadas,
né, de um pai afetado, né, são afetadas e nenhum filho é afetado, né? E a gente também observa, de uma certa maneira, que numa herança dominante ligada ao X, sempre há uma prevalência de mulheres com a doença. Tá? Então a gente tem mais mulheres do que homens aqui. No caso, né, quando a gente tem herança autossômica, seja ela dominante ou recessiva, a gente não teria uma prevalência de nenhum dos sexos, né? A gente já acabou de ver que quando é ligado ao X recessivo, a gente tem prevalência de homens, né, com a doença. Praticamente todas as pessoas que têm hemofilia ou que têm distrofia muscular são homens. Digamos que 99,9% é homem, tá? E no caso já da herança, de doenças com herança dominante ligada ao X, nós temos uma prevalência de mulheres. Mas isso não significa que não tem homens, né? Tá? Tem também, numa maior proporção do que na herança recessiva ligada ao X, comparado com as mulheres, tá bom? Então, pessoal, critérios aqui, né? Além dos que vocês já me comentaram. Os homens afetados transmitem a anomalia, né, para todas as suas filhas e para nenhum de seus filhos, né? Vocês já conseguiram observar isso, né? Então, homem para todas as suas filhas e nenhum dos seus filhos, tá? As mulheres afetadas, heterozigotas, né? Então, se a gente encontrar uma mulher afetada, muito provavelmente ela seja heterozigota, né? Tá? Então, porque ela seria derivada do casamento de um homem afetado com uma mulher normal, né? Então, as mulheres seriam heterozigotas. Seria muito raro a gente provavelmente observar uma mulher homozigota com essa doença. E provavelmente, como eu já tinha comentado na aula passada, talvez o alelo dominante em homozigose seja letal. Né? Pode ser isso também, tá? Então, as mulheres afetadas, que são heterozigotas, transmitem a condição para metade de seus filhos e filhas. Novamente, estamos falando de probabilidade aqui, né? Então, as mulheres afetadas, heterozigotas, transmitem a condição para metade dos seus filhos e filhas. Então, mulheres afetadas, heterozigotas, né? A gente supõe que se casa com um homem normal. Nesse caso, ó, se tiver uma menina, 50% de chance dela ter a doença. Se tiver um menino, também 50% de chance de ter a doença, tá? E no caso, né, de homens afetados com mulheres normais, né? Então, todas as filhas afetadas e todos os filhos normais, né? Mulheres afetadas, eu já disse isso também para vocês, são mais comuns do que homens afetados, né? São mais comuns, sim. Mas a expressão do caráter é mais suave e variável do que nos homens. Por quê, pessoal? O que explica isso? Por que é mais suave e variável? Pode falar. Porque alguns genes do X recessivo que ela tivesse, ela foi heterozigota, vão estar sendo expressos mesmo em algumas células, por ela ser um mosaico. Exatamente. E nos homens, ele só vai ter o X dominante para expressar. Exatamente, muito bem, é isso mesmo, né? Então, a explicação é a inativação aleatória do cromossomo X, né? Em teoria, tá? Então, a inativação do cromossomo X, né, na herança recessiva ligada ao X, ela é ruim para as mulheres, né? Porque um desvio desse padrão... Por que eu estou falando de desvio? Vamos lá, pessoal. Em teoria, né, a gente esperaria que 50% das células inativassem esse X aqui, e o outro 50% esse aqui. Tá? Em teoria, a gente esperaria mais ou menos isso, né? Mas e pode ter um desvio, né? Então, se alguns desses desvios pode ser muito ruim para o fenótipo, né? Então, a gente voltando então para a herança recessiva ligada ao X, tá, pessoal? Estou voltando aqui. Então, digamos que tem uma mulher que é heterozigota, né? Digamos que ela teve um azar danado, né? E 95% das suas células inativaram esse X aqui. 95% inativaram esse X aqui. Então, significa dizer que 95% é esse X aqui com esse alelo que se expressa. Correto? Então, nesse caso, né, a mulher vai ter muitos sintomas de hemofilia, por exemplo. Né? Muitos sintomas daquela doença. Certo? Devido, então, a esse desvio grande. Claro que isso não se espera que aconteça, né, pessoal? Mas pode acontecer. Tá? Agora, né, se de fato for 50%, aí provavelmente ela não vai manifestar nada, né? Porque os 50% seria suficiente para manter o fenótipo completamente normal. Tá bom? Tá? Agora, no caso, né, se estivermos falando
de uma herança dominante ligada ao X, né? A inativação do cromossomo X pode jogar a favor, né, das mulheres, certo? Aqui pode jogar a favor das mulheres, porque ó, uma mulher com isso daqui, ó, com esse genótipo, né? Se a gente considerar 50% de inativação aqui, ela manifestaria a doença, certo? Tá? Ela vai manifestar a doença. Mas digamos que ela dá sorte e 95% das suas células, tá, inativam o alelo dominante. 95% inativam o alelo dominante nesse caso. Então, com certeza, a sintomatologia dela ia diminuir muito, né? Os sintomas da doença, o aspecto clínico, né? Os fenótipos iam diminuir, tá? Devido, então, a essa ajudinha, né? Do desvio de inativação, certo? Mas lembrando, pessoal, em teoria, né? Nenhum estudo ainda mostrou, né, que há uma prevalência de inativação de um cromossomo X para o outro. Em teoria, essa inativação ela é aleatória, tá? Eu li, sim, 1 ou 2 estudos que falavam que talvez aqueles alelos deletérios presentes em algum cromossomo X teriam a prevalência de serem inativados. Eu já ouvi falar sobre isso, tá? Que isso seria uma forma, né, do organismo se proteger, o que faz sentido, tá? Mas eu acho que eu li isso em 1 ou 2 artigos, mas depois eu não li mais e não sei se isso foi comprovado, se isso foi para frente. Certo, pessoal? Tá? Se existe, então, alguma preferência por inativação em algum cromossomo X, dependendo da sequência, né, dos nucleotídeos. Não sei, tá? Uma doença, tá, associada com herança dominante ligada ao X, pessoal, é o raquitismo resistente à vitamina D, tá? Então, esse aqui é uma herança ligada ao X dominante, tá? Por quê? Porque essa doença ela é causada, tá, por um gene chamado PEX, tá? Que está localizado, então, no braço longo do cromossomo X, tá? E a presença de apenas de um alelo mutado já leva, então, ao aparecimento de sinais clínicos, né? Como hipofosfatemia, né? Uma diminuição da quantidade de fosfato, né? Raquitismo, né? Deficiência na reabsorção de fosfato, deficiência no metabolismo da vitamina D e um retardo no crescimento, né? Os ossos costumam ficar arqueados em alguns casos, tá? Como vocês estão observando, então, essa criança. Tá? Então, tudo devido a uma mutação dominante nesse gene, o gene PEX, tá? E por último, para finalizar essa aula, e talvez a gente falar de outras coisinhas também, né, antes de finalizar completamente, falar da herança holândrica, né, pessoal? Então, como eu disse, essa herança holândrica é a antiga herança restrita ao sexo, tá? Então, a herança holândrica se refere aos genes que estão presentes ou são exclusivos do cromossomo Y, né? E, obviamente, só está associado com indivíduos de sexo masculino, tá? E são passados, né, de geração para geração, sempre pela linhagem masculina. Na aula que a gente vai ter depois, né, da prova 2 de vocês, né, nós vamos falar também da herança mitocondrial, tá? Esse é um tipo especial, tá? De herança monogênica, tá? Um tipo especial porque, né, vocês já ouviram falar que todas essas mitocôndrias a gente herda da nossa mãe, né? Porque as mitocôndrias que nós vamos levar, de fato, estão presentes no óvulo da nossa mãe, tá? Mas já vou adiantando que tem estudos que mostram, sim, que algumas mitocôndrias podem passar do espermatozoide para o zigoto. Então, isso que, todas as nossas mitocôndrias vieram da nossa mãe, isso também não é verdade. Tá bom? Isso também não é verdade. Aqui um exemplo de herança holândrica típica, que é hipertricose auricular, né? Então, são crescimentos de pelos nas orelhas, correto? Isso aqui é uma característica, isso aqui não é uma doença, obviamente, né, pessoal? Não estamos falando aqui de uma doença, é uma característica, uma condição, tá? Então, ela é até não relativamente comum, mas talvez, se a gente fosse pesquisar na população, a gente encontraria, né, um número maior de indivíduos com essa condição na Índia, tá? Então, aqui vocês observam um homem, né, muito feliz de ter pelos muito longos na orelha, né? Tá? E nós podemos ter variados graus, né? Então, vejam aqui, né? O tamanho dos pelos pode variar por vários motivos, tá? E aqui, ó, um heredograma
representativo de uma herança holândrica. Então, vocês vejam que só temos homens, né, com a condição, com a doença, com o fenótipo, o que vocês queiram falar, tá? E como em todas essas gerações, né? E como a gente diferencia, né, esse heredograma, por exemplo, de um heredograma de uma herança recessiva ligada ao X? Acho que, né, dá para perceber que o principal fator de diferenciação, claro, além de outros, seria que na herança recessiva ligada ao X, vocês vejam que há pulo de gerações, né, pessoal? Tá? Já na herança holândrica, não. Todo homem sempre vai passar para todos os homens da seguinte geração. Correto? Tá? Aqui não é assim que acontece. Tá bom? Como vocês estão observando. Aqui, ó. Por exemplo, aqui houve um pulo de geração. Se fosse herança holândrica, pelo menos aqui tinha que ter. Né? E aqui também. Correto? Tá? Então, seria uma forma de diferenciar. Tá bom? Com isso eu acabo, pessoal, essa parte da aula, né? Mas antes de finalizar, eu vou falar, tá? De duas coisas, tá? Talvez fazer uns exercícios teóricos aqui de probabilidades, tá? Baseado em heredograma, tá bom? E outra coisa, eu vou falar de heterozigoto composto, tá bom? Então, vamos lá. Antes disso, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Até agora? Professor, Oi. eu tenho uma em relação à herança ligada ao X recessiva. Tá bom, o pode falar. disse que as mulheres heterozigotas é raro, mas elas podem ter alguns sintomas Sim. mais leves. Isso é por dois motivos. Um, assim, é para confirmar, né? Um, pela ativação de um alelo defeituoso, ou pela inativação de um X, mas que não acontece em todos os pedaços. Então, por exemplo, algumas partes de genes que levariam à doença se manifestam? É isso? Tem essas duas vias de expressão? Então, a primeira seria a inativação do cromossomo X, né? Dependendo dessa aleatoriedade da inativação, né? Pode ser que ela dê sorte, então, em que ou que ela não dê sorte, no caso, né? Que ela não dê sorte e o X com o alelo dominante fique inativado em 90% das células, uma grande quantidade. E nesse caso só sobraria, né, o X com o alelo recessivo. E ele se expressaria e, portanto, essa mulher apresentaria algum sintoma da doença, né? Como eu disse, a apresentação dos sintomas dela nunca vai ser igual, né, do que do homem. Porque no caso do homem, ele tem 100% das suas células expressando o X com o alelo recessivo, né? Enquanto a mulher não vai ter 100% das suas células expressando o X com o alelo recessivo. Sempre vai ter uma porcentagem das suas células com o X com o alelo dominante. Né? Então vai depender muito, né, desse padrão de inativação. Além disso, né, a outra opção que você falou, qual que seria a outra opção? Que eu não entendi muito bem. É porque o senhor falou que quando o cromossomo X é inativado, ele não é inativado em todas as porções. Eu pensei que essa falha poderia gerar também algum sintoma para a mulher. Sim, sim. Mas isso aí a gente estaria falando mais da síndrome de Turner mesmo, tá bom? Que é a monossomia do X. Aí, nesse caso, para síndrome de Turner, especificamente, né, a gente explicaria por causa disso, né? Por causa que ela não teria, como ela não tem um X, né, ela não teria alguns alelos se expressando ali, né, que escapariam à inativação do X, e com isso, então, apareceriam os sintomas. Tá? Mas quando a gente fala mais em recessivo ligado ao X, né, para a gente tentar explicar como uma mulher heterozigota pode ter sintomas, a gente mais tende a explicar mesmo com o padrão de inativação do cromossomo X. Tá bom? Alguma outra coisa, pessoal? Não? Bom, espero que tenha ficado claro, então, que a gente viu hoje. Agora, então, eu queria falar com vocês sobre... toda vez é a mesma coisa, não sei por que fica com letra branca. ET. Quem que já ouviu falar nesse termo, pessoal? E se já ouviram falar, o que significa? Alguém já ouviu falar de heterozigoto composto?
Professor, já, eu acho que com a professora Silviane, mas assim, Vocês já ouviram? entendi, é quando você tem dois alelos mutados, que no caso seriam teoricamente recessivos, diferentes, só que os dois presentes. Então, seria um heterozigoto, mas expressando uma condição recessiva. É isso mesmo. Então, vocês já viram com a professora Silviane, ótimo. Então, eu não sabia que vocês já tinham visto com ela, mas é exatamente o que você falou. É isso que é heterozigoto composto. E por que eu ia trazer isso para vocês? Porque, né, quando a gente fala em doença recessiva, todo mundo acha, né, que sempre vai ter dois alelos iguais, então, para aquele gene. Ah, não, tem que ter dois alelos iguais, então, né, para aquela doença se manifestar. E não é bem assim, pessoal, porque, né, só para complementar. Muitas das doenças, ou muitos dos alelos, digamos, causados por alelos recessivos, significa que esses alelos não codificam proteína funcional. Certo? Não codificam proteína funcional. Mas vocês pensem comigo também. Eu posso ter vários tipos de alelos no mesmo gene que não codificam proteína funcional. Cada um desses alelos tem mutações diferentes que, no final das contas, levam ao aparecimento de uma proteína não funcional. Certo? Então, quando eu junto, mesmo que sejam alelos diferentes, mas que, no fundo, né, eles levam ao mesmo problema, ou seja, ao aparecimento de uma proteína não funcional, o resultado, no final das contas, é o mesmo, né? É a doença. Tá? Então, quando a gente fala em doença recessiva, não necessariamente significa que os dois alelos são iguais. Tá? Podem ser alelos diferentes. Beleza? Tá, pessoal? Só para deixar bem claro, mas que bom que a professora Silviane já comentou isso com vocês, tá bom? E outra coisa aqui que a gente pode fazer é só comentar alguns exercícios aqui, né? Simples, com heredogramas com vocês, né? Por exemplo, ó, pegarmos aqui, né? Precisamos note isso aqui. Ótimo. Então, né, se a gente pegar aqui, né? Falasse para vocês. Qual é... pegar um texto aqui. Qual é... Se a gente fizer, né, alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pergunto, não é assim. Fingem que tem um ponto de interrogação aqui. Meu teclado está completamente desconfigurado, não consigo fazer interrogação. Então, qual é a probabilidade de nascer uma criança com a doença a partir do indivíduo 22 do heredograma? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é o padrão de herança aqui, né, pessoal? Se a gente não consegue identificar o padrão de herança mais provável, a nossa resposta vai estar errada, tá? Então, primeiro a gente teria que conseguir identificar qual seria o padrão de herança mais provável e saber, obviamente, os genótipos dos progenitores, né? É claro que dá para fazer contas de probabilidades, né? Sem saber exatamente os genótipos dos genitores. A gente pode se basear em dados populacionais. Talvez no livro vocês vão encontrar isso, né? Fazer contas de probabilidades baseadas em dados populacionais. Dá para fazer, claro que dá. Mas infelizmente a gente não tem tempo para mostrar isso para vocês, tá? Então, a gente identifica aqui ó, o padrão de herança, né? É autossômico dominante. Então, o indivíduo 22, eu sei que é esse daqui. Beleza? Não tem que estar escrito aqui o número 2 em algarismos arábicos para vocês saberem que esse aqui é o indivíduo, né, 22, tá? E também nem é necessário que tenham esses números em algarismos romanos, tá, pessoal? Pode não ter, mas mesmo assim vocês já sabem, né, que esse aqui é o 1, o 2, o 3 e o 4, correto? Tá? Então, uma vez que você sabe qual é, né, o padrão de herança e qual é o genótipo dos pais, fica fácil, né? Então, o indivíduo 22, LA, azão, azinho. Né? Eu vou considerar, obviamente, que ele casa com uma mulher normal, né? E a mulher normal necessariamente é azinho. Certo?
Então, nesse cruzamento, né? Nesse cruzamento, eu vou ter o quê? Que eu vou ter a probabilidade de 2/4, né? Para nascer uma criança com a doença. 2/4, ou meio, ou 50%. Simples, né? Tá? Então, 50%. Agora, se eu perguntar qual é a probabilidade de nascer uma menina? Uma menina com a doença a partir do indivíduo dos dois. Então, aqui a gente já está limitando, né? Então, eu quero especificamente uma menina, não quero uma criança qualquer. Então, primeiro, eu calculo qual é a probabilidade de ter a doença, independente do sexo. Então, a gente já chegou à conclusão de que é meio, né? Meio, tá? Pensem que aqui é uma barra, tá, pessoal? Meio. E qual é a probabilidade de ser uma menina? É meio também. Então, qual a probabilidade de ser uma menina com a doença? Com a doença. Então, eu tenho que multiplicar a regra do produto. Meio vezes meio igual a 1/4. Então, essa é a probabilidade, né, de ter um filho, né, que seja uma menina e que também tenha a doença. Né? Pode fazer outra pergunta aqui também. Qual é a probabilidade, né, de nascer, né, quatro meninas com a doença, a partir do indivíduo 2/2. 4 meninas. Então, a probabilidade, primeiro, a probabilidade de nascer uma menina, né, primeiro filho ser uma menina e ter a doença, é 1/4. A probabilidade do segundo filho ser uma menina e ter a doença também é 1/4. A probabilidade do terceiro filho ser uma menina e ter a doença também é 1/4. Então, é sempre 1/4. Aí, no final, eu multiplico 1/4 4 vezes. 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, né? Que vai dar, no final das contas, 1/64. Beleza? Então, essa seria a probabilidade de nascer 4 meninos com a doença a partir do indivíduo 2/2. Então, tudo isso aqui, pessoal, todos esses cálculos que vocês fizeram, pode ir algo abaixo, se vocês não conseguirem identificar corretamente qual é o padrão de herança mais provável que vocês estão observando aqui. Tá bom? Então, lembrando novamente para vocês, às vezes, né, se você ficar chutando genótipos aqui, pode ser que você acerte. Correto? Mas isso não significa que é o mais provável. Então, sempre se baseiem, ou sempre baseiem sua resposta nos critérios que a gente falou durante essas duas aulas. Tá bom? Então, agora, vamos pegar um exercício utilizando uma herança recessiva ligada ao X, que aqui vai variar um pouquinho. Por quê? Vocês vão entender por quê. Então, porque aqui a gente está falando especificamente de genes que estão no cromossomo X, né? Aqui no outro que a gente fez, estamos falando de genes que estão em cromossomos autossômicos. Não tem nada a ver com o sexo. Já no outro aqui do herança ligada ao X, de fato tem a ver com o sexo. Então vamos fazer outra pergunta aqui, por exemplo, pessoal. Vamos lá. De novo, né? Sempre a mesma coisa. Um dia eu mudo isso daqui. Qual a probabilidade? De nascer a partir do indivíduo. Tá. Então, qual a probabilidade de nascer um menino com a doença a partir do indivíduo 2/1? Né? Então, o indivíduo 2/1 é esse daqui, é uma mulher, no caso. Né? Então, é uma mulher portadora, certo? Então, é que nascer uma mulher portadora, desculpa. E, uma vez que eu já sei isso, então, primeiro eu tinha que ter identificado qual é o padrão de herança mais provável. Segundo, eu tinha que saber, eu tinha que ter inferido que essa mulher, ela é portadora, né? Então, sabendo que ela é portadora, eu sei o genótipo, ela é heterozigota, né? Obviamente, se ela se casa com um homem, né? Quando você casa com um homem, eu vou partir do princípio que o homem é normal, né? Já que a questão não está me dando mais informação, eu parto do princípio que o homem é normal, né? Então, seria a mulher XHzão, XHzinho, e o homem seria XHzão, Y, certo? Então, aqui, pessoal, eu tenho 4 possibilidades, né? Que seria XHzão
x razão, x razão, x razão, y, x hzinho, x razão e x hzinho, y. Correto? Né? Vou colocar mais para cá. Ô, caramba! Pera aí, pessoal, só para vocês verem. Aqui. Então, eu tenho essas 4 possibilidades aqui. Né? A pergunta é qual a probabilidade de nascer um menino com a doença a partir do indivíduo 2,1? Um menino com a doença. Certo? Um menino com a doença. Então, vocês vejam, né, que aqui, como o gene está no cromossomo X, né, quando eu faço o cruzamento aqui, eu faria o quadro de Punnett, diretamente eu já sei o sexo da pessoa, né, que vai nascer. Né, a probabilidade, nem o sexo da pessoa. Diferente daqui, né, pessoal? Aqui perguntei, por exemplo, menina, menino, né? E a gente precisava multiplicar por meio, né, que seria a probabilidade de nascer menino ou menina, não é? A gente precisava multiplicar, então, primeiro saber, né, quais seriam os alelos que essa criança receberia e depois qual seria a probabilidade de ser menino ou menina, né? Então, por isso que sempre tínhamos que multiplicar por meio. Aqui eu não preciso fazer isso, porque o gene está no cromossomo X, né? Então, qual é a probabilidade de nascer, né, um menino com a doença, né, a partir do indivíduo 2,1? O menino com a doença seria esse daqui, não seria? Então, se eu considerar todas essas possibilidades, a resposta seria 1/4, certo? Lembre-se como que calcula probabilidades, né? É o evento desejado, esse daqui, dividido pelos eventos totais, que são 4. Então, a probabilidade de nascer um menino com a doença, a partir do indivíduo 2,1, é 1/4. Certo? Não precisa aqui multiplicar 1/4 por meio, como a gente fez no outro. Tá bom? Porque aqui, né, a gente tem que pensar um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem os genes presentes, né, os genes da doença, né, ou associados com a doença, presentes no próprio cromossomo X, né, e o cromossomo X está diretamente envolvido com a determinação do sexo, né, se vai ser menino ou menina. Certo, pessoal? Tá? Então, só para mostrar para vocês alguns tipos de exercícios que nós poderíamos ter, tá? Como eu estudei essa parte para vocês, talvez no final de semana eu coloque só, não sei, alguns exercícios, né, no Moodle. Não sei quantos exercícios sobre isso aqui eu tenho, mas aí eu coloco todos que eu tenho, tá bom? No Moodle para quem quiser resolver, né, e se preparar para a prova, tá bom, pessoal? Mas lembrando, então, que diferente da prova 1, né, na prova 2, a grande maioria de questões vai ser feita pela professora Silviane, né? Eu vou fazer uma ou duas só, referentes ao assunto que a gente viu nessas 2 aulas, então. Tá bom? Alguém tem alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta? A gente está chegando ao fim. Não? Tudo certo, então? Tranquilo, professor. Então, tudo ótimo. certo. Então, ótimo, pessoal. E o senhor já tem alguma atualização sobre as nossas notas? Eu comecei a corrigir já. Tá bom? Eu comecei a corrigir, eu espero terminar no sábado. Tá certo? Tá? Então, eu vou fazer o meu melhor para tentar terminar no sábado. Tá certo, pessoal? Tá? A parte da professora Silviane, ela também já está corrigindo? Eu acho que a parte da... Porque eu acabei, né? Porque quando foi aplicada a prova 1, eu estava de férias, né? Esse dia, nessa época. E eu acho que as questões da professora Silviane foram abertas? Ou ela fez de verdadeiro e falso? Como foi? As questões da parte dela? Eu acho que foi só o vídeo. Um vídeo. Só o vídeo, então, que ela fez de questão. Então, eu vou perguntar para ela, tá? Mas aí eu vou pedir para ela, então, também tentar deixar, se ela não tiver terminado de corrigir, para tentar finalizar até sábado. E assim todos vocês já vão ter. E claro, a gente vai fazer a revisão de prova, tá? Provavelmente não vai dar tempo de ser antes da prova 2, né? Mas em algum momento, a gente vai fazer a revisão da prova 1, sim. Tá bom? Então, vocês podem ter certeza disso, né? Porque a gente passa suas notas, vocês avaliam, né? Se vocês não concordarem ou quiserem
questionar alguma coisa, vocês estão no seu direito, né, completo de fazer isso, então, portanto, a gente precisa, sim, fazer revisão de prova, tá bom? A gente vai combinar com vocês em algum horário, em algum dia, tá bom? Não se preocupem com isso. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Acho que vocês vão ter... Acho que só isso, professor. Só Obrigada. isso? Nada. Vocês devem ter monitoria, né? Não sei quando, acho que, não sei se hoje ou na segunda-feira. Eu ainda não conversei com os monitores, mas eu já vi que vocês tiveram monitoria ontem, né? Então, quando vocês forem ter a próxima monitoria, né, tentem participar, tirar dúvidas. Qualquer outro problema, pessoal, que vocês tiverem nessa parte que eu dei, né, de herança monogênica, vocês podem escrever para mim, tá bom? Na outra parte, que é da professora Silviane, se vocês tiverem dúvidas, aí eu peço para vocês escreverem para ela, né, porque como não fui eu que dei essas aulas, então eu não sei com qual profundidade ela deu, né, eu não sei exatamente o que ela deu, então não me sinto muito capaz de responder coisas que ela deu, tá bom? Porque pode ser que eu extrapole na resposta, etc, tá? Então, qualquer problema é só escrever. Então, se ninguém tem mais nada, pessoal, obrigado, tá bom? E bom final de semana, né? Bons estudos e boa prova, tá? Então, boa prova na terça-feira. Até mais, então, pessoal. Tchau. Obrigada, professor. Até Valeu, terça-feira. pessoal. Obrigada, Tchau, professor. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana.